Em Brasília, já se fala da negociação, da delação, e que Daniel Valcaro já começou a falar, Luiz Henrique, e que essa delação teria sido negociada direto com a Polícia Federal e com o ministro, com a chancela do ministro André Mendonça, que foi uma condicionante para o advogado procurar a PF, porque ele não quer fazer delação junto com o PGR, com a Procuradoria-Geral da República. Mas ele tem que fazer. Disse que ele teve uma crise na cela na quinta-feira, não se confirmou isso oficialmente, onde ele teria esmurrado a parede várias vezes e teria tido um momento de delírio, um surto, e teria falado o nome de vários políticos que teria dado dinheiro. Não se tem a confirmação disso. Ora, em Brasília, já tem nego contratando o advogado, já tem nego construindo narrativas de todo jeito, porque serão atingidos e cheio. Veio à tona aí que a digital influencer, que seria sócia de Lulinha, comprou 500 mil reais em joias, a suspeita da Polícia Federal, para lavar dinheiro. Esse aqui não sabe. Se confirmou agora não só mais uma viagem, mas 3 viagens de Lulinha com o Careca do INSS, mesmas datas e locais. Então a temperatura em Brasília não baixa. Essas notícias que deram conta sobre Valcaro na cela da PF em Brasília, dão conta de que ele teria dito, me prometeram tirar daqui, não tiraram e tal, teria dito vários nomes. Vamos lá. O que se comenta também é que ele deve fazer uma delação que poupe ministros do Supremo e carregue nas tintas contra os políticos. Por quê? Porque dessa forma, olha só o absurdo que a gente chegou, a PGR homologaria ou não a sua colaboração premiada. A PGR, ela joga junto ali com o Supremo Tribunal Federal, que joga junto com o Presidente da República, que tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Então, agora, isso vai de encontro, isso realmente contribui muito pouco e cria uma crise com a Polícia Federal, porque obviamente já tem certamente robustas provas que podem prejudicar sobretudo o ministro Toffoli, até mais do que o ministro Alexandre de Moraes. E lembrar mais uma vez que foram 8 celulares apreendidos e que o que a gente conheceu até semana passada dava conta de 30% de um dos 8 aparelhos de Valcaro. Se comenta em Brasília, Renato Baia, também o estado de saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? Não é tão simples como os boletins médicos, o último boletim médico deixa transparecer. Ele tem problemas que ao longo do tempo foram se agravando consideravelmente. Tá muito inchado, entendeu? Se fala, quem viu, que tá até com uma deformação física. Tem uma foto, né, que viralizou. Com uma deformação física, que em muitos momentos estaria fora de si. Delirando. Com delírios e tendo dormências e apagando, certo? Com a quantidade de droga sendo aplicada nele através das veias impressionantes. E eu não entendo sinceramente. A gente está falando aqui, podia ser Lula, podia ser Bolsonaro, um ex-presidente da República, um cidadão deixar isso acontecer. Claramente, Bolsonaro hoje era para estar no máximo em sua residência, e não tem humanização, não tem, mesmo com os sinais de precariedade, que um juiz, um magistrado não se sensibiliza e ainda manda ser monitorado 24 horas na porta da UTI. A gente tem duas coisas aí, BG. Uma coisa assim, para a oposição é importante, assim, politicamente, é importante que o Bolsonaro esteja bem. É importante que ele esteja saudável. Ele não tem chance de reeleição e tal. Acontece o pior com o Bolsonaro, por muito menos que foi a facada que Bolsonaro levou, ele se elegeu. Aí a gente vai entrar onde é que está essa sede de vingança, que é o outro ponto de Alexandre de Moraes. Até que ponto Alexandre de Moraes, que a gente já vê isso pelas ações dele, para uma pessoa que foi intimada dentro da UTI por tudo, ele tem uma sede de vingança e perseguição, até onde ele vai, porque isso não está se misturando com a parte política. Hoje, a questão humanitária de Alexandre de Moraes com relação a Bolsonaro, a gente sabe que não existe. Não existe. Ele teve várias chances de mostrar questões humanitárias, um sentimento humanitário para com o próximo, em termos de ser humano, e não fez isso. Então, ela não existe. Até onde vai haver algum tipo de pressão política para fazer com que Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, alivie
em cima de Bolsonaro, porque é muito importante para a oposição que ele esteja bem, que ele passe esse ano 2026 bem em termos de sua saúde. Não pode correr risco de morte. O Danta Júnior pergunta, Luiz Henrique, se eu vi os jornalistas na porta do hospital de Brasília comemorando a situação de Bolsonaro na UTI. Dantas, eu preciso fazer uma observação nisso aí. A gente viu um recorte, a gente não viu a cena completa. Então eu acho prematuro você fazer um juízo de valor que estão ali desejando que ele morra para terem notícias. De fato, as 3 jornalistas brincam no recorte feito e estão felizes. Mas daí tirar que torcem pela morte ou estariam ali na expectativa, eu não consigo ter essa transparência no pensamento, esse juízo de valor. Não consigo ter. Eu precisaria ver mais pedaços. E o que a gente vê é uma pessoa claramente bolsonarista, num recorte de 1 minuto e meio, 2 minutos, já abordando as jornalistas como elas estivessem comemorando, e elas recuarem e ficarem olhando para o outro rindo e sem responder, Luiz Henrique. Foi isso que eu vi. Eu também vi a mesma coisa, BG. E no que se comenta da ida de Bolsonaro e da piora do seu estado de saúde no último fim de semana, obviamente quando o Brasil está tudo dividido, então virou quem é de esquerda ou quem é contrário a Bolsonaro, por exemplo, veio a público no sábado dizer que via ali claramente uma estratégia para fazer mais um pedido de prisão domiciliar, aí alega o horário que o senador Flávio Bolsonaro publicou uma nota, um post, e na sequência deu uma entrevista coletiva e de fato clamou pela sua prisão, acho que é prisão humanitária que eles falam. Enfim, quem é do outro lado, quem é contrário ao bolsonarismo vai trabalhar sempre com essas hipóteses, mas a gente está diante de um homem que tem sérios problemas de saúde e que deixa a carceragem lá, a Papudinha, para o hospital num estado muito crítico. A gente está falando do maior líder da direita, que contrapõe-se ao maior líder da esquerda e que tem na figura do seu filho o pré-candidato à presidência. São dias que a foto que viralizou não é a foto dele, acho que é de outra estadia dele no hospital. Ele que tem tido contato só com a primeira-dama, né? Inclusive, que é a ex-primeira-dama. Acabou de ser publicado um boletim médico, informando que a situação de saúde do presidente Bolsonaro melhorou. Houve uma melhora nas últimas 12 horas da sua situação de saúde. Acho que aqui o André fala que direitos humanos é só para os humanos. André, direitos humanos, desde o episódio de 8 de janeiro, a gente pouco tem visto comissões de direitos humanos envolvidas nessas questões. Renato, o que a gente tem visto, na verdade, são 2 pesos e 2 medidas nesse Brasil há muito tempo. Sim. Esse caso do jornalista do Maranhão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, certo? Digamos que o jornalista tivesse fazendo o que está sendo acusado. Porque a medida que alcançou sobre ele, a busca e a apreensão, é porque ele seria um hater, um stalker, não é isso, Luiz Henrique? E estaria incomodando os familiares de Flávio Dino. Você imaginou? Perseguindo mesmo. Você imaginou se isso for acontecer com todo mundo da Polícia Federal, for na cada pessoa, se isso for verdade? Você imaginou? Cara, o que esse jornalista vem dizendo no Maranhão há muito tempo são coisas escabrosas. Flávio Dino rompeu com o governador que ele elegeu. Romperam politicamente. Esse grupo que hoje governa o Maranhão, que rompeu com Flávio Dino, foi alvo de 5 operações da Polícia Federal nos últimos 8 meses. Luiz Henrique e Renato Bahia. Não tem no Brasil nada parecido. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão está sem 2 conselheiros por ordem judicial de Flávio Dino, rapaz. Quer dizer, já foram indicados, os processos foram feitos e ele, através de decisão judicial, impediu. Não é uma coisa menor. Familiares de um ministro do STF estão sendo acusados de usar carros do judiciário do Maranhão. Mas acredite se quiser. Muita gente normalizando, cara. A OAB criticou, as entidades jornalistas todas criticaram, mas não adianta de nada. O Jornal Nacional ficou 8 minutos, eu acho, falando sobre isso. De nada. E a gente disse, todos serão alcançados por esse poder que está sem limite no Brasil. E o assédio contra o jornalista lá do Maranhão, ele ainda é mais perturbador, porque a prerrogativa de foro é da vítima. Nesse caso foi o da vítima, né, no caso. A prerrogativa de foro é do réu ou investigado, não da vítima. Então, em defesa do colega,
Moraes, mais uma vez, cria uma situação em que o Supremo age simultaneamente como ofendido, instância investigativa e juiz da causa contra um cidadão comum. Várias entidades preocupadas com essa busca e apreensão que foi feita. E lamentar mais uma vez, isso a gente sabe, e é por isso que eu, se tivesse a oportunidade de ter votado como senador em relação ao ministro Dino, é perturbador, porque é um homem que é magistrado, faz o caminho da política, fica anos na política, deputado federal, presidente da Embratur, governador do seu estado e ministro de estado, e volta para esse mesmo caminho. É inevitável os tentáculos políticos e administrativos que ocorrerão. Esse é o primeiro de alguns que deverão acontecer, porque eu não sei ainda como não pegaram a Malu Gaspar. E, aliás, merece o troféu de mulher do ano no que diz respeito à comunicação brasileira, porque tem ali, bancado. Se ela não fosse do Grupo Globo, certamente já teria sido atingida pela letra fria da lei. Ela certamente teria sido atingida. Não a letra fria da lei, né? Pela letra fria da lei do da lei do Supremo, no caso especificamente dos colegas. Pela da lei ela não pode ser atingida, mas aí existe o inquérito das fake news que continua aberto até hoje, que não termina nunca, e aí tudo que vai mexer contra os intocáveis que estão ali no Supremo Tribunal Federal já ligam, fazem uma correlação contra atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ora, o Supremo Tribunal Federal tem que se preocupar agora com a sua imagem, tem que deixar essas pessoas serem julgadas corretamente, exatamente para não... Nós temos que defender o Supremo Tribunal Federal para aquilo que ele foi proposto a ser, não pelas pessoas que estão ali. As ações de Flávio Dino, se você for puxar todas as ações do governo do Maranhão que chegam lá no Supremo, ele praticamente decide em cima disso. Não tem cabimento você ficar sem dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado por travamento de Flávio Dino, que está sim interferindo politicamente. Vamos embora, gente.